escritas. Tem coisas que estão escritas em João que não estão escritas em Mateus. Porque o critério que cada autor teve para escrever foi a sua própria percepção dos fatos. Então, por exemplo, na passagem do cego de Jericó, quando você lê do cego Bartimeu, em um evangelho diz que era um cego. Havia em Jericó um homem chamado Bartimeu. Mas quando você vai para outro texto, diz que, e entrando Jesus em Jericó, veio ao seu encontro 2 cegos. Então, alguém pode dizer assim, a Bíblia tem erro. Não é. Quando você vai estudar a Bíblia, existe uma matéria chamada crítica textual. E nessa matéria, a gente vai, tudo bom? Como é o seu nome? Jefferson. Deus te abençoe, Jefferson. Quando a gente vai estudar a crítica textual, uma das coisas que a gente aprende é que cada autor escreveu a cena da maneira que ele melhor percebeu. Então, o Bartimeu foi o cego que, segundo alguns críticos literários, foi o cego que mais se pronunciou para Jesus. Foi o que chamou mais atenção. Então, nos evangelhos, você vê que existem coisas que não estão narradas numa ordem cronológica, tipo do primeiro dia do ministério de Jesus, segundo dia, terceiro dia. Tem situações que, quando você vai comparando a leitura entre os 4 evangelhos, você vê coisas que estão no início em um evangelho, no outro ela está mais para o meio. No livro de Atos não é assim. O Lucas, ele faz uma narrativa numa perspectiva de fatos que se sucedem. Então, o primeiro fato que ele narra no capítulo 1 é a ascensão de Jesus e o retorno dos discípulos para dentro da cidade de Jerusalém em obediência à ordem de Jesus. E aí os discípulos estão lá. Quando chega no capítulo 2, descida do Espírito Santo. E aí o primeiro sermão que é pregado fora, dizem assim, sem Jesus estar junto, né? O primeiro sermão. E aí, quem lembra quantas pessoas receberam a Cristo nesse primeiro sermão? 3.000, sem contar mulheres e crianças. 3.000 almas. E hoje nós vamos ler, semana passada, na aula que tivemos, que foi uma aula tremenda, eu falei para a Cláudia Varanda que eu reputei a aula da semana passada como a melhor aula do Bible. Eu fiquei assim, de cara com a aula que ela deu. E eu falei, vai me substituir mais vezes. Então, o que nós vamos estudar hoje está conectado para a gente compreender melhor o que vai acontecer no capítulo 3 de Atos. A gente precisa entender o ambiente do capítulo 2, que já foi bastante explicado na semana passada. O relacionamento da igreja, as pessoas, como elas se moviam nos relacionamentos. Eu gosto, na minha cabeça, na minha percepção, a gente lá no Rio de Janeiro costuma dizer que praia é o ambiente mais democrático que existe. Que na praia você vê gordo, magro, gente com sunga de praia, gente com bermuda. Você vê gente de tudo que é tipo e ninguém está criticando ninguém. Então a gente costuma dizer que praia é o ambiente mais democrático. Eu, quando penso na igreja, eu penso na igreja como um organismo para onde todas as pessoas, independente de cor, de sexo, de referência política, elas têm acesso. Se é rico, se é pobre, se é milionário ou se é paupérrimo. A igreja é o lugar que congrega a todos. Na Suíça, eu batizei pessoas que moravam 18 pessoas numa casa de 1 quarto.
É, gente pobre. Na Suíça tem pobre. Mas eu também batizei um milionário que a casa dele valia 20 milhões de francos suíços na beira do lago. E o mesmo Jesus que salvou quem morava na casa de um quarto foi o Jesus que salvou o milionário. E foi interessante que esse milionário, ele frequentava as reuniões de oração da nossa família, do Frequência do Reino. E foi até bastante engraçado que a gente tirava oferta. Era culto. Para você ter ideia de como a nossa cabeça funcionava lá na Suíça, no período que eu trabalhei lá, porque eu comecei a ministrar para a Igreja Suíça em 2007. E aí nós montamos um grupo de gente que estava sem igreja. Esse grupo chegou a 50 pessoas. E tinha um casal de pastores que ficavam lá e eu ia 3, 4 vezes por ano para cuidar deles lá. E foi engraçado que a gente, assim, desse grupo de 50, o percentual de dizimistas ficava em torno de 12 pessoas. De 50, 12 dizimavam. E o dinheiro ficava guardado com a pastora de lá. E a gente estava começando uma obra missionária aqui no Brasil, então eles mandavam sempre ajuda para nós trabalharmos nessa obra missionária. O local que nós trabalhávamos aqui no Brasil chamava-se Venda Velha. Eu falei disso um dia aqui. Nesse lugar chamado Venda Velha, Giro, um local assim como essa comunidade da Mauro aqui, um rato comeu a mão de uma criança de 6 meses no berço. Século 21. Era muito pobre. Então a Suíça enviava ofertas. Chegou um dia que Deus falou comigo assim: não receba a oferta da Suíça esse mês. Eu falei amém. E era a época de eu ir para lá. E quando eu cheguei lá, a pastora me chamou e disse assim: por que o senhor não quis receber a oferta que a gente ia mandar daqui? Eu falei: porque Deus mandou esse dinheiro ficar aqui. Ela falou: o senhor não sabe por que Deus mandou? Eu falei: não. Então ela disse: nós estamos com uma família aqui que a mulher do nosso irmão fulano, esposa dele, está grávida. E ela não tem recurso financeiro para fazer o tratamento do pré-natal. Na Suíça, a saúde é paga, você não tem nada de graça. E o plano de saúde é obrigatório, Giro, na Suíça. Eu não sei se no Japão é assim. Lá não tem saúde gratuita. Todos têm que ter plano de saúde. E ele estava com um plano de saúde atrasado e por conta disso ela não podia ter tratamento. E eu perguntei para a pastora: quanto tem no caixa da igreja? E ela falou: 6.000 francos. Eu falei: você vai pegar, você vai chamar essa mulher e o fulano, eram membros da nossa igreja na Suíça, você vai com eles até o escritório da assurance e você quita a assurance dela. Foi para isso que serviu o dízimo da igreja. E quando isso caiu no ouvido das pessoas, 100% da igreja virou dizimista. E aí, nesse período, eu preguei o evangelho para um homem chamado Philippe Joire, que era um dos maiores arquitetos da Suíça. E ele começou a frequentar a nossa igreja. E ele chegou para nós e disse assim: é interessante, porque aqui nesse lugar eu me sinto como se fosse a igreja dos primeiros apóstolos. Então, igreja, na minha concepção, ela tem que me levar a olhar na linha do tempo. Eu tenho que olhar para o retrovisor e ver os fundamentos que foram plantados na igreja primitiva, e eu tenho que seguir esse modelo. Eu sou chamado pelo Espírito Santo a seguir este modelo. E aí, quando a gente olha no capítulo 2, a gente vê de Atos dos Apóstolos como a igreja se movia. E nada mais oportuno para nós
para entendermos que hoje a Igreja do Senhor Jesus ela é desafiada a retomar os princípios da palavra para que a igreja seja novamente achada em graça como era nos dias dos apóstolos. As pessoas olhavam para a igreja e falavam assim, gente, o que eles têm nesse grupo aí? Que eles passam pelas lutas, mas eles são felizes. Eles passam pelas lutas, mas eles estão juntos. Eles têm os mesmos problemas que qualquer pessoa tem, mas eles estão juntos. Então, esse é o critério que eu penso em termos de igreja. Porque quando a gente caminha nessa direção, olha o que vai acontecer. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer assim, são 26 versículos. Então nós vamos lendo, cada um lê um, amém? Como a gente tem feito, porque essa leitura envolve todo mundo. Tá bom? Já acharam o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Bom, pode ler, Adriano, verso 1. Verso 2. Pode ler. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entrava no templo. Verso 3. Viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Verso 4. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Verso 5. Verso 6. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. Pode. Aleluia. Verso 9. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, Verso 10. reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. 12. Quatorze. Quinze. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Aleluia. do que nós somos testemunhas. 16. Pela fé em o nome de Jesus,
Glória a Deus. 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. 19. Aleluia. Verso 20. Vinte e um. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. 22. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte. 26. Glória a Deus. O capítulo 2, 3 e 4, eles estão conectados. Eu não vou me deter na leitura do capítulo 4, mas a gente vai passar por ele, amém? Qual foi, quem tem aí uma parte dessa história aqui que marcou quando você leu? Enquanto nós estávamos lendo, qual foi a parte que mais tocou você, Vitor? Tocou mais pela parte do coxo, né? Ali sempre vivia naquela rotina. Sim. Os dois servos de Deus chegou e mudou a situação dele. Eita, que garoto. Sabe o que ele falou para mim? Eu perguntei para ele assim, Vitor, você tem estudo? Ele falou, não, já completei o terceiro ano do 2º grau. Eu falei, e o que você espera fazer como faculdade? Ele falou, eu quero ir para o seminário fazer teologia. Amém, glória a Deus. Boa percepção, gostei. Alguém mais tem algum momento dessa história que te chamou a atenção? Você tem alguma coisa que te chamou a atenção? Quer compartilhar? Algumas vezes eu parei nessa parte onde esse homem ele está parado, a porta formosa. Uhum. Então, dois servos de Deus vêm, transmite, compartilham com ele aquilo que eles têm, que é o Espírito Santo. Sim, E só então esse homem entra no templo. sim. Então isso é uma doideira, porque quantos anos ele não estava ali, quantos sacerdotes não estavam, quantas pessoas não passaram por ele, vai, então 40 anos. isso chama muita atenção. Sim. Alguém mais tem alguma parte aí que tenha chamado a atenção? Essa história é muito poderosa. Jefferson, alguma coisa te chamou a atenção aí nesse texto? Tá bom. Vai chamar. Outra pessoa. Adriana. A Jesus. Vocês pediram um ladrão no lugar de Jesus, né? Como Pedro diz isso. A severa pregação de Pedro. Foi muito confrontadora, né? Porque ele bota o dedo na ferida. Ele diz, olha, vocês mataram a Jesus, o autor da vida, e pediram que fosse libertado um ladrão. Alguma coisa bem parecida com os dias que vivemos, né? Infelizmente. Mas vamos lá. O capítulo 3, ele começa com essa história, e ele começa narrando que Pedro e João estavam indo
orar no templo às 3 horas da tarde. E quando eles passam pela Porta Formosa, eles veem um aleijado que está sendo colocado ali. No capítulo 4, vai dizer que esse homem, ele tinha pouco mais de 40 anos, mas que ele era aleijado desde o ventre da mãe. Então, não é difícil pensar, Elaine, que esse homem, ele estava ali naquela situação de mendigar na porta do templo por 40 anos. Essa chamada Porta Formosa, não se sabe exatamente a localização dela dentro do contexto arqueológico da Jerusalém da época dos apóstolos, nos dias atuais. Sabe-se, entretanto, que ela ficava próxima ao chamado Pórtico de Salomão, que era uma das 7 portas do templo. Essa Porta Formosa, ela tinha 25 metros de altura por 20 de largura. Então, era um local de fluxo de muita gente. Ela ficava era o acesso ao pátio das mulheres e dos homens. Então, era uma porta que passava, era gente. Quem tinha que entrar para adorar, tinha que passar pela Formosa. Então, parece que esse aleijado, ele era aleijado, mas não era burro. Ele ficava no local onde ele sabia que poderia conseguir ofertas, ajuda. Tem muita gente. Se passa 1000 pessoas, 10 me derem uma oferta, já me ajuda. E no meio dessa galera que passa para ir às 3 horas do templo, passam 2 homens que não tinham 10 reais no bolso, 2 reais, não tinha 1 real. As moedas daquela época, os nomes eram dracma, didracma, stater. E eles não tinham nada. Esses 2 homens, eles estavam duros. No ditado carioca, a gente costuma dizer fedendo a peixe. Quem é que gosta de ficar perto de alguém fedendo a peixe, irmão? Ninguém. Quem é que gosta de ficar perto de duro? Ninguém. Então, Pedro e João, eles estão no caminho da adoração, da oração. E presta atenção que tem um dado aqui importante para a gente considerar. Esse homem, esse aleijado, ele não é identificado pelo nome aqui nesse texto. Lucas não se preocupou em dar nome a ele. Então, a gente pode chamá-lo de João, de qualquer coisa, qualquer nome. Ele pode representar qualquer pessoa que está querendo entrar na igreja, mas não consegue entrar. Fica na porta, esperando que alguém ajude, mas não consegue entrar. E eu presumo que esse homem devia fazer isso ao longo de 40 anos. Vamos considerar, aqui tinha pouco mais de 60, 70 dias que Jesus tinha subido aos céus. Pentecostes foi um pouco antes desse fato aqui. Vamos botar 100 dias, vai. 100 dias. Isso me faz crer que Jesus muitas vezes passou por esse homem. Ele estava ali há 40 anos. Jesus morreu, segundo alguns historiadores, perto do ano 33. Então nós temos aí uma probabilidade matemática muito grande de Jesus ter passado por esse homem, Carlos. Muitas vezes. E o que ficou na minha cabeça é por que Jesus não o curou? Talvez ele tenha pedido esmola para Jesus alguma vez. E talvez Jesus tenha dado. Você já parou para pensar isso? Isso me despertou uma reflexão. Que Jesus tem poder para fazer muitas coisas, mas em alguns momentos ele vai escolher você para manifestar o poder dele
na transformação da vida de alguém. Ele não fez. Mas Pedro e João fizeram. E aí o Pedro vai e entra no templo. E quando ele vai chegando na porta, o aleijado está com a mão levantada, esperando receber alguma coisa. Presta atenção em algo que Pedro declara. E Pedro, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, verso 3, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele. Fitando os olhos. Presta atenção. Pedro fita os olhos e diz para o cara, olha para nós. Para onde esse cara estava olhando? Para onde esse aleijado estava olhando? Para o chão. A vergonha desse homem devia ser terrível. Hã? Você não pensou nisso? Ele está assim, ó. Agora, olha a ousadia de Pedro e de João. Giro. Eles não mandaram o aleijado olhar para o altar. Eles não mandaram o aleijado olhar para o céu. Eles mandaram o aleijado olhar para eles. Olha para nós. Como você entende essa frase, Vanessa? O que Pedro queria dizer com isso? Pensa aí comigo, me ajuda. Eu estou tentando provocar vocês igual a Cláudia Varandas fez semana passada. O que você acha que Pedro estava falando? Pedro podia simplesmente dizer para ele, levanta e anda. Mas por que Pedro fala com ele, olha para nós? Vai, me ajuda aí. Para estabelecer uma conexão. Está vendo como é que as coisas começam a surgir? Para estabelecer uma conexão, o que mais? Quem pode... Sim. Levanta a cabeça. Tenha confiança. Irmãos, os apóstolos, eles, naquela época, a roupa que eles usavam era uma roupa muito comum. O único que usava uma roupa diferenciada dos apóstolos era Jesus, tanto que foi o único que teve a túnica disputada quase que no tapa. A túnica de Jesus era feita de linho e não tinha costura. Jesus era um homem tão simples e tão igual a todo mundo que para que não levassem Pedro no lugar de Jesus, tiveram que combinar que ia dar um beijo. Eu respeito a crença das pessoas que dizem que Jesus era rico, mas eu particularmente, quando leio o Evangelho de Lucas, eu vejo os pais de Jesus levando um pombinho como oferta pelo nascimento de Jesus ao templo, e essa era a oferta dos pobres. Os ricos levavam ovelhas, os pobres levavam pássaros como oferta. Um casal de pombos ou um casal de rolinhas para o templo. E Jesus chega a dizer para os seus discípulos uma coisa muito interessante. Quando alguém foi pedir a ele, Senhor, quero te seguir. Ele olhou e disse, as raposas têm seus ninhos e os leões os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eu acho que Jesus era uma pessoa muito normal. E o que Pedro estava querendo mostrar para aquele homem aqui passa muita gente que talvez tenha muita coisa para te oferecer
em termos de recursos humanos. Mas olha para nós e vê se aqui tem alguma coisa de recurso humano para te oferecer. E aí Pedro, com muita ousadia, diz: não tenho prata nem ouro. Na Idade Média, um papa chegou para um sacerdote chamado Francisco, que era da cidade de Assis. Vocês conhecem esse nome, Francisco de Assis? Ele era um homem de Deus. E um papa chegou para Francisco de Assis e disse: no período das indulgências, o papa meteu a mão assim num caldeirão cheio de moeda de ouro e disse: Francisco, nós hoje em dia não podemos falar como os apóstolos Pedro e João falaram na entrada do templo: não tenho prata nem ouro, porque nós temos muita prata e muito ouro. E Francisco de Assis disse: mas nós também não podemos falar como os apóstolos disseram: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que Pedro, através desse discurso, estabelece nessa conexão, Vanessa, com o aleijado, é o seguinte: nem todo o dinheiro do mundo vai resolver o teu problema. Mas o que vai resolver o teu problema é o poder do nome de Jesus. Levanta e anda. Quantos anos o cara estava sentado ali? 40. No hebraísmo, 40 representa um período de juízo ou transição. Então, seria como se o poder do nome de Jesus viesse para remover toda a condenação que estava sobre aquele homem, de passar mais 40 anos sentado na porta de uma igreja sem poder entrar. Jesus é aquele que cata quem está do lado de fora e traz para dentro. A mão e tomaram ele pela mão. A atitude que está curada. E outra coisa, a fé de quem fala precisa ser acompanhada por uma atitude de fé. Entende isso, Elaine? Eu passei por uma situação na igreja no Rio de Janeiro que foi muito engraçada. Olha só, Giro, eu estou pregando na igreja do Rio e tem um garotinho de 4 anos correndo na frente do púlpito assim, o culto inteiro. Falei: Jesus de Nazaré. Eu estou a ponto de explodir de tensão, porque o menino está perturbando no culto. E o pai e a mãe não seguravam aquele menino. Acabou o culto. Quem convidou aquele casal me chamou. E quem me conhece sabe que às vezes o meu freio vai embora. Meu filtro, ele é desligado. E quando eu vi que aquele casal era o pai daquele menino, irmão, veio na ponta da língua. Tipo assim: poxa vida, vocês podiam ter me ajudado, né? Mas veio na ponta da língua, mas eu engoli. E foi bom, né? Sabe o que aconteceu? A mãe disse assim: o senhor pode orar pelo meu filho? Quando ela disse isso, o Espírito Santo falou comigo uma palavra: Efatá. Efatá. Jesus vai curar uma criança surda. Ele coloca os 2 dedos assim no ouvido dela e grita: Efatá! E essa palavra veio no meu espírito. A mãe olha para mim e fala: o senhor pode orar pelo meu filho? E eu escuto o Espírito Santo falar: Efatá. Eu disse: ele é surdo? Ela disse: completamente. Aí foi eu que fui correr atrás do menino, que ele não parava. E eu fui correr atrás dele. Eu peguei aquele menino, perto de onde eu consegui encontrá-lo, tinha uma mesa, e eu peguei ele assim e botei em cima da mesa. E a mãe dele veio junto com o pai.
E aí, quando as pessoas da igreja viram que estava acontecendo, vieram. E ficou aquele monte de crente ali. E eu olhei para o menino e eu enfiei os 2 dedos assim no ouvido dele, tal qual Jesus fez. Tum! E gritei, em nome de Jesus de Nazaré, Efatá, abram-se os ouvidos. O povo se assustou. E aí eu cheguei pertinho dele e disse assim, meu nome é Davi. Aí ele olhou e disse assim, Davi? Glória a Deus. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Porque não adiantava somente eu ouvir uma palavra de fé. Eu precisava me mover na mesma fé que me faz ouvir essa palavra. Por isso que muitos milagres não acontecem. Porque Pedro podia parar, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, virar as costas e sair. Mas era necessário que ele estendesse a mão para aquele homem. E há uma tradução que diz que então, tomando-o pela mão, os seus pés e artelhos se firmaram. Dá uma olhada aí no capítulo 3. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, a nossa atitude de fé, aqui tem um princípio, que a nossa atitude de fé, quando oramos por alguém enfermo, é de total participação e importância no processo de consolidação da cura. Já aconteceu de orar por pessoas para serem curadas. Quarta-feira passada, Marcelo estava aqui, ele veio para o discipulado na minha sala, e quando eu orei por ele para que a dor saísse, ele ficou parado aqui. Eu falei, saiu a dor? Ele disse não. Eu falei, enquanto não saiu, eu não paro de orar. E continuei orando. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, ser curado. Porque, irmãos, nós precisamos agir na medida da nossa fé. As nossas atitudes não são uma questão de dizer por fé, sabe, Anselmo? Mas é de agir em fé. E aí você vê o que acontece. O cara levanta-se e esse milagre vai gerar nesse cara uma atitude de adoração, porque o verso 8 diz que ele não entrou andando no templo. O cara entrou pulando, Anselmo. Hoje eu fico vendo, irmãos, pessoas recebem a cura do Senhor, é como se tivesse recebido um copo d'água. O cara não entendeu que foi curado, irmão. Ele não entendeu que um jugo de enfermidade foi tirado de sobre ele. Não, fui curado, amém. O cara entrou saltando, igual um maluco dentro do templo. Isso causou alvoroço. E mais do que saltando, o texto diz que ele entrou saltando, louvando e bendizendo a Deus. Porque ele não está olhando e falando assim, ó apóstolo Pedro, como você é poderoso. Não, ele está entrando e dizendo, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Glória ao nome do Senhor. Então você vê o Pedro com um discurso de fé, uma atitude de fé e um aleijado agradecido, que agora não é mais aleijado, amém? É um adorador. Está pulando, irmão. Está pulando. No aleijado? Então eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Deixa eu te fazer. Sim. Uma medida de fé. Tá.
sua pode mudar a realidade dele. Assim, como eu entendo? Eu vou te dar um exemplo usando uma outra área. Tá? Isaías capítulo 6. Não precisa ler agora. O Isaías começa o texto dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E aí ele começa a descrever o que ele viu. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu querubins gritando. Eles não estão falando, eles estão gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem uma visão da glória de Deus que deve ter sido um negócio assim, assombroso, literalmente. Ele cai numa situação que ele disse assim: ai de mim, porque vou morrer. Os meus olhos viram o rei. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo muita bobagem. E o pior, eu sou igual ao povo do lugar onde eu moro. Eu sou a continuação de uma história ruim. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu vi o rei. E vou morrer. O que acontece depois? Logo que ele dá essa declaração, ele diz: então, um dos serafins voou na minha direção, tendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, que é um ferro para pegar brasa. Pegou, vem com aquela brasa e diz assim: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Procura no texto aí onde Isaías pede perdão pelo pecado. Você acha uma declaração? Deus me perdoa. Não. Consegue começar a entender o que eu estou falando? Existem coisas que Deus vai fazer única e exclusivamente por causa da sua graça. Independe da medida de fé que está sobre o outro. Independe. Da mesma forma que Deus perdoou o pecado de Isaías apenas pela confissão da santidade de Deus. Ele é santo e eu sou um miserável pecador e eu vou morrer. Não, você não vai morrer, não. Consegue entender o que eu estou te falando? Consegui entender, Valquíria? Consegui entender, Elaine? Houve um arrependimento tão profundo que virou, Deus entendeu uma confissão. Porque fé é uma medida que eu e você não podemos mensurar. Entende isso? Tem momentos que você vai orar por uma pessoa que você olha para ela e acha que ela está cheia de fé. E ela não está. E tem momentos que a pessoa está completamente indiferente pelo lado de fora, mas por dentro ela está totalmente quebrantada. E o que acontece com uma situação como essa do aleijado? O que movimenta isso? Lembra que eu falei para você que, num primeiro momento, Jesus passou por ele e não fez nada? O que isso deixa claro para mim e para você? Uma palavrinha. Propósito. Tinha que ser pela mão de Pedro e João. Por quê? Por que tinha que ser pela mão de Pedro e João? É só você olhar o resto do texto que você vai entender o que aconteceu. Nós estamos no capítulo 3. E aí, o cara se apegou a Pedro e João, o que foi curado, e entrou com eles no templo. E a multidão falou: ué, esse cara está andando. E aí o Pedro começa a pregar. Ei, vocês estão olhando para nós espantados, por quê?
Vocês acham que a gente tem poder para fazer isso aqui? Não, foi a fé no nome de Jesus. O nome de Jesus fez esse cara levantar e ter perfeita saúde, como vocês agora veem. Irmãos, muito mais do que o resultado que a minha fé precisa promover de benefício, a minha fé precisa promover no propósito. Vou traduzir isso, tornar mais fácil. Eu oro o tempo todo para ser curado do diabetes. Mas o que é mais difícil? Ter fé para ser curado ou ter fé para entender o propósito da minha enfermidade? Vou dizer uma coisa para você. Você acha que os discípulos não tiveram enfermidades? Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, no último capítulo, ele diz assim, vede com quão grande letra vos escrevo. Sabe por quê? Problemas de vista. Irmão. O Timóteo estava tendo problemas de estômago, Paulo fala para ele, toma um pouco de vinho diluído para você melhorar dos teus males do estômago. Nós estamos falando de Timóteo, que foi pastor da igreja de Éfeso, onde, segundo alguns historiadores, 100 mil membros. Será que esse cara não tinha fé para ser curado? Então nós precisamos entender aqui nesse texto uma coisa, que a fé que nos levanta da porta da igreja é a mesma fé que nos vai entender os momentos das nossas aflições e por que as passamos. Consegue perceber isso? Porque o Pedro teve fé para levantar o aleijado daquele lugar. E a fé dele foi tanta que ele não ficou só no discurso, ele deu a mão para o cara. A fé se consubstancializou numa atitude, amém? Só que por causa dessa fé, sabe onde é que o Pedro vai parar, irmão? Vai lendo o capítulo. Pedro prega. Quando chega no 4, logo no início diz assim, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a salvação, a ressurreição dos mortos. E, lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte. Agora, presta atenção na continuação do capítulo 4, o capítulo 4 você pode ler até em casa, do 1 ao 31. Você vai ver que o Pedro agora vai passar por uma situação de cura interior. Sabia? Exato. Olha o que acontece no verso 5. E aconteceu no dia seguinte a prisão de Pedro. Reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Esses dois aqui, Anás e Caifás, foram os caras que julgaram Jesus. Quando Jesus foi levado para a casa de Anás, Pedro acompanhou e seguia Jesus de longe, igual Teletubbies. Está lá no Evangelho de Mateus. Pedro seguindo Jesus de longe. No Evangelho de Lucas fala a mesma coisa. Então, o Pedro está no pátio da casa do Anás e do Caifás, quando negou a Jesus. Você é um deles, hein? Quem? Eu não. Você está enganado. Aí
Passa mais um. Ah, tem uma curiosidade. Você sabia que o galo ali não era um animal que cantou? Não era animal. Outro dia eu explico. O animal ali não era um galo. O que acontece? O Pedro está lá no pátio da casa e ele nega Jesus no pátio da casa de Anás e Caifás. Só que agora, por causa do milagre na porta do templo, ele é levado para a prisão e no dia seguinte ele é levado para a casa do Anás ou do Caifás. E os caras vão falar com ele: meu, você não pode pregar Jesus. Lá quando Jesus foi preso, você anda com ele, eu não. Aqui, você não pode pregar Jesus. A gente não vai deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tem uma chave para nós aqui. A soberania de Deus pode nos levar aos lugares das nossas maiores derrotas espirituais, para ali nos curar e nos levantar para os maiores progressos na nossa vida com Deus. Entendeu, Fátima? Pedro foi levado para a casa de Caifás, onde ele negou Jesus. Lá ele negou. Agora ele vai dizer: eu não posso negar e deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Cura. O lugar da tua maior derrota, na soberania de Deus, se torna o local da tua cura. Entendeu, Elaine? Mesmo. Deus permite que você seja levado e eu, no exato lugar da nossa vergonha. Irmãos, eu no ano de 1990, foi o período que eu mais prevariquei no reino de Deus. Cheirei cocaína em banheiro de igreja, tentava sair da vida errada, não conseguia. Giro era uma perturbação. Sabe onde eu tentava sair? Largar as drogas? Eu corria para a igreja, eu não corria para Jesus. E eu achava que eu botando uma cara de crente, eu ia ficar bem. Eu entregava o meu tempo para a igreja, mas não entregava a minha vida para Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Na cidade de São João de Meriti, onde eu fui pastor, só de uma igreja eu fui excluído 9 vezes. E aí quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu comecei uma célula num bairro do Rio de Janeiro muito chique, chamado Tijuca. Conhece lá? Chegou a conhecer a Tijuca? Um bairro chique, irmão. E eu fui, essa célula que a gente começou, Giro, éramos 6 pessoas, 3 casais. O duro era eu. Um era um médico, dono de uma empresa de exames clínicos e de imagem, e o outro era dono de uma empresa de arquitetura e decoração. Esse dono da empresa de arquitetura, ele tem galpões dentro do Projac da Globo, onde ele faz a decoração das novelas, dos cenários. Esse era o ambiente da nossa célula. E eu comecei a célula ali. A nossa reunião era cercada por 6 sinagogas de judeus no entorno, assim, 6. Sabe o que aconteceu, Giro? Eu achei que a igreja ia começar ali. Não, sabe onde a igreja começou? Em São João de Meriti. E um dia eu perguntei para Deus: por que o Senhor me trouxe para cá? Aí ele disse: porque aqui foi o lugar da tua maior vergonha. E sabe o que aconteceu? Da igreja de onde eu fui excluído quase 9 vezes, hoje, quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou lá pregar no aniversário da igreja. Deus pega essas situações da tua vida para mostrar que Ele é Deus que transforma até mesmo
a percepção que as pessoas têm de você nos lugares onde você mais envergonhou o Evangelho. É isso que ele está fazendo com Pedro aqui. Ele está levando Pedro de volta ao lugar da negação para dizer assim: pronto, aqui você tem uma oportunidade de cura na tua vida. Você teve fé para curar o aleijado lá na porta do templo. Agora tenha fé para receber a cura aqui nesse lugar. E ele teve. Que coisa tremenda. Você está entendendo o que Deus está nos ensinando hoje, Valquíria? Às vezes Deus vai fazer a gente retroceder na nossa história. Isso para Deus é fácil. Inclusive, Apocalipse capítulo 2, ele diz para a igreja de Éfeso: volta, pois, aonde caíste e te arrepende. Vai lá no ponto da tua fraqueza, no ponto da tua derrota. E ali naquele lugar da tua história, declara a tua cura e a tua libertação. E declara para que as pessoas ouçam. Irmãos, eu volto nos lugares onde eu mais usei cocaína no Rio de Janeiro para orar pelos drogados. Quando eu vou no Rio, eu tenho que ir lá. Eu passei por uma experiência muito interessante, para a honra e glória do Senhor, isso que eu digo a você aqui. Passei por uma experiência muito interessante porque eu estava no Rio de Janeiro, pouco antes de eu ir morar lá fora, e eu fui ensaiar com o Sérgio Lopes, que é um cantor evangélico. A gente ia fazer uma turnê no Nordeste, e nós fomos ensaiar, e ele me ligou, pediu para eu indicar um estúdio de ensaio. Aí eu falei assim: pô, cara, vamos ensaiar lá no 65. 65 é um estúdio onde eu ensaiava o molejo. Quando eu tocava no molejo, eu ensaiava molejo, Alô Som, Grupo Raça, era tudo ali no 65. E eu vou para lá com uma banda evangélica. Quando eu cheguei no estúdio, o dono do estúdio me olhou, ele me deu um abraço tão caloroso, disse assim: cara, que coisa tremenda, que maneiro é olhar e ver que você é outra pessoa. E eu fiquei feliz. Entramos na sala de ensaio, começamos a ensaiar. Aí teve um intervalo para a gente tomar um café. E eu saio do estúdio para tomar café. Nunca eu sairia de uma sala de ensaio para tomar café. E eu saí da sala de ensaio e não acendi cigarro, e não fiz nada demais. Tomei um café. Aí vem o Anderson do molejo. Na época que eu tocava no molejo, eu tinha cabelo, tá, irmão? Um dia eu vou mostrar a vocês uma foto, vou projetar uma foto minha aqui, para você ver como é que eu era com cabelo. Mas eu tinha cabelo, e cabelo enrolado, hein? E aí o Anderson olhou para mim pelas costas assim, e deu um tapa nas minhas costas. Assim, quando eu olhei, ele falou: dá aqui um abraço. Aí me abraçou e ficou abraçado comigo, e falou assim: somente Deus para fazer com alguém o que fez com você. Só Deus pode fazer. Porque você estava num ponto que a gente achava que qualquer hora a gente ia receber a notícia: o Davi morreu. E eu sei quem é Deus, Davi, porque minha mãe é da Assembleia de Deus. Aí ele falou assim: eu sou macumbeiro, mas a minha mãe é da Assembleia de Deus. Eu sei que só Deus pode fazer isso. No local da minha vergonha, irmão. No local da minha derrota. Deus vai levar você nesse lugar. Se prepare. Be ready. Esteja pronto. Porque você vai ser conduzido a esse lugar não é para ser derrotado mais uma vez, mas é para dizer: agora a história é diferente. Agora a história é diferente. Amém? Para finalizar, a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você, ainda do capítulo 3, é uma declaração profética que Pedro faz a respeito da igreja.
Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Diga comigo, justificação. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aqui ele está falando da segunda vinda de Jesus. E aí ele fala que convém que Deus retenha Jesus no céu até a restauração de todas as coisas. O que é isso? Para encerrar. Vlad, obrigado. Pode desligar a transmissão. Quero desejar a você uma boa aula. Que Deus te abençoe. Mas isso que vai estar aqui agora é só para eles. Fica na paz.